Olá galerinha, tudo bom? Bom, venho aqui para resolver mais alguns exercícios aí de MMC e MDC da Unesp. Vamos lá? Na virada do ano, uma escola organizou uma campanha de arrecadação de alimentos para ajudar famílias carentes. Foram arrecadados, ao todo, 180 garrafas de óleo, 315 de macarrão e 405 latas de atum e 585 sachês de molho de tomate. Os alunos que organizaram a campanha decidiram dividir os produtos no maior número possível de cestas idênticas, de modo a não sobrar nenhum produto. Dessa forma, o número de cestas montadas foi igual a... Bom, então eu grifei aí as partes aí importantes do exercício, em que a gente consegue falar que é o máximo divisor comum, ou seja, o MDC. Olha aqui, maior vem de máximo, dividir de divisor, cestas idênticas, ou seja, em comum. Então, eu vou ter que fazer o MDC de quem? De todos esses valores. Das garrafas de óleo, que no caso aqui é o 180. Os pacotes de macarrão, que no caso é 315. As 405 latas de atum. E os 585 sachês de molho de tomate. Poxa, eu tenho que fazer o MDC desses 4? Sim. Teria um jeito mais fácil? Você poderia pegar esses números, tem que ser divisor pelas respostas. E vejam só como daria para a gente pelo menos matar. Você pegar esses 180, 315, 405 e 585, só um deles termina em 0, ou seja, só um deles é múltiplo de 10. Portanto, todos os demais que são múltiplos de 10, com certeza não seria a minha resposta. Sobraria já A ou D. E como você quer o máximo, seria primeiro você dividiria todos eles por 45. Se der certo todas as divisões por 45, é 45. Se não der, seria 15. Ok? Então teria esse jeito. Mas que nem eu falei, vou fazer aqui o MDC normal entre eles. Bom, não dá para dividir eles por 2, porque temos 3 números aqui que não são pares. E como eu quero divisor comum, eu tenho que dividir todos ao mesmo tempo, certo? Bom, dá para dividir aqui por 3, talvez até por 9 que eu estou dando. Por que por 9? Soma todos os algarismos aqui. 1 mais 8 mais 0, 9. 3 mais 1 dá 4, mais 5, 9. 4 mais 0 mais 5, 9. E 5 mais 8, 13, mais 5, 18. Também é múltiplo de 9. Ou seja, como todos deram múltiplos de 9, dá para dividir por 9. E 180 dividido por 9 dá 20. 315 por 9, a gente tem aí que dá 35. 405 por 9, nós vamos ter aí que vai dar 45. E 585 por 9 vai dar 65, tá certo? E agora ainda dá para dividir por 5, correto? Já que todos os números aqui são múltiplos de 5. E 20 por 5 dá 4, 35 por 5 dá 7, 45 por 5 dá 9 e 65 por 5 dá 13. E aí, que número que dá para dividir esses 4 ao mesmo tempo? Não temos mais nenhum número que dê para dividir os 4 ao mesmo tempo. Portanto, apenas temos o 9 e o 5. E 9 vezes 5 dá 45. Portanto, vamos ter 45 cestas. E para deixar melhor especificado, 45 cestas com o quê? Com 4 garrafas de óleo. 45 cestas com 7 pacotes de macarrão, 9 latas de atum e 13 sachês de molho de tomate, certo? Isso é o que teria em cada cesta, caso o exercício pedisse alguma coisa aí diferente, tá ok? Vamos para o próximo aí. Esse exercício diz: um total de 100 crianças, sendo 40 meninos e as demais meninas, será divididos em grupos, todos com o mesmo número total de crianças e compostos por um número mínimo de meninos e um número mínimo de meninas, de modo que cada uma das 100 crianças participe apenas de um grupo. Dessa forma, o número total de grupos será formado de...
E aí, o que nós vamos fazer? MMC ou MDC? Note que ele coloca aqui que será dividido em grupos, portanto, MDC. E o MDC entre os meninos e as meninas, portanto, 40 meninos. E quantas meninas? Se nós tínhamos 100 crianças e 40 são meninos, as demais são meninas, portanto, 100 menos 40, ficando com 60 meninas. E daí a gente faz o MDC. E como eu costumo fazer, é o quê? Pega um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Se você bateu o olho e já viu 20, beleza, ganhou bastante tempo. Mas eu vou fazer passo a passo aqui. 40 dividido por 2 dá 20, 60 por 2 dá 30. Novamente os dois são números pares, então dá para dividir por 2, ficando 10 e 15. E agora 10 e 15 são múltiplos de 5. 10 por 5 dá 2 e 15 por 5 dá 3. Portanto, meu MDC é 2 vezes 2 já dá 4, 4 vezes 5 dá 20. Olha lá, se você tivesse usado 20 lá no começo, você já matava. Porém, sempre volte na pergunta, principalmente MDC, para ter certeza da sua resposta. E ele falava, dessa forma, o total de grupos. Então, quantos grupos eu vou ter? Como aqui eu usei meninos e meninas, quer dizer que eu vou ter o quê? 2 grupos de 20 meninos e 3 grupos de 20 meninas. Portanto, aqui são os grupos. Então, ao total, eu vou ter 5 grupos, que é o que ele me falava. Por quê? Quando ele fala que vai ter que ter o mesmo número de crianças, significa que nós vamos ter aí 20 crianças em cada grupo. Portanto, 5 grupos, tá certo? Então, alternativa, letra B. Vamos para o próximo. Para iniciar uma visita monitorada ao museu, 96 alunos do 8º ano e 84 alunos do 9º ano de certa escola foram divididos em grupos, todos com o mesmo número de alunos, sendo esse primeiro número o maior possível, de modo que cada grupo tivesse somente alunos de um único ano e que não restasse nenhum aluno fora do grupo. Nessas condições, é correto afirmar que o número total de grupos formados foi... Então, vamos lá. Ó. De novo, vai ser MDC, ó, maior possível, e foram divididos. Então, vou ter que fazer o MDC entre os alunos, que no caso são 96 do 8º ano e 84 alunos do 9º ano. Tá certo? Passo o traço aqui. E vamos lá, vamos dividir. Que número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Eles são pares, então dá para dividir por 2, que fica 48, e 84 por 2 dá 42. Novamente são pares, então dá para dividir por 2. 48 por 2 dá 24, e 42 por 2, 21. E agora, ó, não dá mais para dividir os dois por 2, porque um é par, outro é ímpar. Mas só que dá por 3. Então, 24 por 3 dá 8 e 21 por 3 dá 7. E aí não temos mais nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Com isso, o MDC é 2 vezes 2 já dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, o que significa esse 12? Esse 12 quer dizer que vai ter 12 alunos em cada grupo. Ou seja, no caso do 8º ano, nós vamos ter 8 grupos de 12 alunos e no caso do 9º ano, 7 grupos de 12 alunos. E ele perguntava exatamente o total de grupos. Ou seja, nós vamos ter 8 grupos daqui, 7 grupos daqui, vamos ter 15 grupos, tá certo? Então, alternativa letra D, tá certo? Vamos para o próximo, ver o que fala. Bruno está praticando para uma prova de triatlo e treina natação de 3 em 3 dias, ciclismo de 6 em 6 dias e corrida de 4 em 4 dias. No dia 21 de outubro de 2015, Bruno praticou as 3 modalidades
e desse dia até 23 de fevereiro de 2016, o número de dias que ele está treinando no mesmo dia, as 3 modalidades, será igual a... Então vamos entender. De 3 em 3 dias ele faz natação, de 6 em 6 ciclismo e de 4 em 4 corrida. Então, de tantos em tantos dias ele vai fazer os 3 juntos, concorda? E para isso é depois de algum tempo, ou seja, você teria que estar pensando no mínimo múltiplo comum. Só que ele quer saber quantas vezes isso acontece do dia 21 de outubro ao 23 de fevereiro. Então, eu vou ter que ver quantos dias eu também tenho de uma data a outra. Ok? Então, 2 raciocínios aí vamos precisar nesse exercício. Primeiro, o MMC, de 3, 4 e 6. Vamos lá. Dá para a gente dividir primeiramente por 3 ali. 3 por 3 fica 1. 4 continua, já que não dá para dividir por 3. E 6 por 3 dá 2. Agora o 4 é par. Dá para dividir por 2. O 1 continua. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. E por último, o 2. E aí a gente chega que tudo fica 1, que é o nosso objetivo no MMC. E assim o nosso MMC deu 3 vezes 2, já dá 6. E 6 vezes 2, 12. O que significa isso? Que de 12 em 12 dias, ele faz as 3 modalidades juntas, tá certo? E de 21 de outubro até 23 de fevereiro, nós vamos ter quantos dias? Então vamos lá. 21 do 10 até 23 do 2. Então a gente tem do mês 10 até dia 21 do mês 11. Foram quantos dias? Como outubro é um mês que tem 31 dias, então já foram 31 dias. Vou colocando aqui. Mais de 21 do 11 até 21 do 12, foram mais quantos dias? No caso, mais 30 dias, já que novembro tem somente 30. Aí a gente vai sair de 21 do 12 e vai até 21 do 1. E nesse caso, como dezembro tem 31 dias, passaram-se 31 dias. E por último, aqui, de 21 do 1 até 21 do 2, né? Primeiro vamos para 21 do 2. Até 21 do 2 passaria um mês, só que como janeiro tem 31 dias, então mais 31. E por último, de 21 do 2 a 23 do 2. No caso aqui são somente 2 dias. Ou seja, da nossa primeira data até a última data passaram-se quantos dias? Vamos somar aqui. 31 mais 30, 61. 61 mais 31, 92. 92 mais 31, 123. Mais 2, 125 dias. E em 125 dias, quantas repetições de 12 ele fez? Para isso, eu preciso apenas dividir por 12. Vou fazer aqui 125 por 12 rapidinho. Dá quanto? O 12 só dá para dividir literalmente pelo próprio 12. Ou seja, eu pego aqui o 12 e 12 dividido por 12 uma vez só. Então, 12 menos 12 dá 0. Desce o 5. Ficou 5 dividido por 12. 5 dividido por 12 dá 0. E aí eu desceria o próximo número. Como não tem próximo número, acabou. Então, somente 10 vezes ele vai repetir as 3 modalidades no mesmo dia. Portanto, a alternativa, a letra A. Tá certo? Bom, vamos para o próximo. Nosso quinto exercício aí. Sejam x e y, 2 números naturais, tais que o MDC de x e 105 é igual a 1. Então, uma pausa para isso. Se o MDC de x e 105 é 1, quer dizer que o x não tem nenhum número divisor igual ao 105. O MMC de x e 21 é 168. E o MDC entre x e y é 4. Então, sabe-se que y é maior que x, porém é menor que o dobro de x. Então, pode-se afirmar que y é igual a... Bom,
temos muitas informações aí no exercício. Então vamos trabalhar aqui conforme ele dá os dados para nós. Primeiro deles, entre x e 105, o MDC é igual a 1. Ou seja, não tinha nenhum número que fosse divisível em comum. Então vamos ver quais são os divisíveis de 105. Dividir aqui só pelos primos então. Primeiro por 3. 105 por 3 vai dar 35. Que novamente dá por 5, que fica 7, e por 7, que dá 1. Portanto, o x não é divisível nem por 3, nem por 5 e nem por 7. Tá ok? Vamos para o segundo. Segundo dado, ele fala que o MMC entre x e 21 é 168. Então, entre x e 21 é 168. Vamos ver aqui. X e 21 eu divido por 3. Aí, ó, o x dá para dividir por 3? Não, porque olha só, quando a gente fez o MDC aqui na primeira parte, a gente viu que ele não era divisível por 3, então nem preciso dividir o x pelo 3. E aqui, como deu 7, também divido por 7, vai ficar x e 1. Só que o x também não é divisor de 7. Olha ele aqui na primeira parte que a gente falou que ele não era divisível por nenhum desses 3, tá certo? E daí, como aqui deu 1, o x dá para dividir pelo próprio x, que vai ficar 1 e 1. E esse daqui seria o nosso MMC. Ou seja, é a multiplicação desses valores aqui. 3 vezes 7, 21. 21 vezes x, 21x. Esse é o meu MMC. E ele falava que esse MMC era 168. Portanto, fazendo aqui 21x igual a 168, que é o MMC, passo 21 dividido, ficaria 168 dividido por 21, que no caso dá simplesmente 8. Então, x é igual a 8, certo? E aí, por último, nós temos x e y, o MDC entre eles é 4. Mas o x eu já achei, é 8, tá certo? Vou colocar 8 aqui. Então, entre 8 e y, o MDC é 4, que ficaria 2 e y dividido por 4. Ou seja, o y é múltiplo de 4. Porém, não daria para dividir por 2, já que o MDC é 4, então não tem mais nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, o y é múltiplo de 4. E além disso, ele é maior que o x e é menor que o dobro de x, e é múltiplo de 4. Então, vamos ver. Quais são os múltiplos de 4? Deixa eu pegar aqui uma canetinha mais forte para a gente poder identificar. Os múltiplos de 4 seriam 4, 8, 12, 16, 20, assim ia. Só que ele falou que é maior que o x, e o nosso x valia 8. Então, ele é maior que 8. Então, tá para cá. Só que ele também disse que é menor que o dobro de x. O dobro de x, no caso, o dobro de 8 é 16. Então, ele está para cá. Ou seja, sobra simplesmente o 12. Então, resposta letra C. Tá certo? Próximo exercício aí. O máximo divisor comum de 18 e n é 6. Sabendo-se que o mínimo múltiplo comum de 18 e n é 36, é correto afirmar que o produto de 18n é igual a... Bom, nesse caso a gente pode usar uma propriedade, tá certo? Que diz o seguinte: MDC vezes MMC é igual ao produto dos números. É igual ao produto dos números. Ou seja, o que significa isso? Vamos entender aqui o que deu o exercício. O máximo divisor comum de 18 e n é 6. Então, o máximo divisor comum é 6. E o mínimo múltiplo comum dos mesmos números, 18 e n, é 36. Então, o MMC é 36. E quem é o produto desses números? Pode ver que tanto o MMC quanto o MDC
Nos dois casos eu usei 18 e N. Portanto, o produto é 18 vezes N. E daí 6 vezes 36 dá 216. É igual a 18N. E não era exatamente isso que ele perguntava? É correto afirmar que o produto de 18N é igual a, tá aí, 216, tá certo? Então, letra D. Vamos para o próximo. Esse diz assim: uma escola de ensino médio tem 420 alunos matriculados no primeiro ano, 336 no segundo ano e 252 no terceiro ano. Esses alunos terão uma palestra sobre o uso consciente de água no auditório, que tem capacidade para apenas 100 pessoas, e por isso serão divididos em grupos. Os grupos deverão ter o mesmo número de alunos, e cada grupo só pode conter alunos de um mesmo ano. O menor número de grupos que poderão ser criados dessa maneira é... Então vamos lá, palavrinhas-chave que ele coloca. Serão divididos. Então, provavelmente um MDC, até porque ele coloca o mesmo número de alunos, ou seja, tem algo em comum. Aí alguém pode chegar e falar, mas professor, tem aqui menor número, não seria o mínimo? Então, só que ele fala o menor número de grupos. Para eu ter o menor número de grupos, eu tenho que ter o quê? Mais alunos ou menos alunos em cada grupo? Tenho que ter mais alunos, certo? Para formar menos grupos. Então, como eu estou falando de alunos, eu tenho que pensar em alunos. E como é o maior número de alunos, ficaria maior, divididos e comum, ou seja, máximo divisor comum. E desses alunos, então, 420, 336 e 252. Então, 420, 336 e 252. Fazendo aqui a divisão. Todos são pares, então dão para dividir por 2. 420 por 2 dá 210. 336 por 2 dá 168. E 252 por 2 dá 126. Continuam sendo pares, então dá para dividir novamente por 2, que fica 105, 84 e 63. Agora não dá para dividir tudo por 2, porque nota que 63 é ímpar, ou seja, não dá para dividir por 2. Então vamos dividir tudo por 3. 105 por 3 dá 35. 84 por 3 dá 26, certo? E 63 por 3 dá 21, ok? Então, nota que vai ficar exatamente assim. Opa, me desculpe aqui é 28, certo? Acabei de ver aqui, 28. E por último, vou dividir por 7. E assim fica 35 por 7 dá 5, 28 por 7 dá 4 e 21 por 7 dá 3. Agora não temos mais nenhum número aqui que dê para dividir esses três ao mesmo tempo. Assim encerra o MDC. Se você quisesse fazer 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 7, 12 vezes 8, vezes 7 dá 84, tá certo? Isso significaria que temos 84 alunos em cada grupo, certo? Que ele realmente é menor do que 100 pessoas em cada grupo. Só que ele pediu o número de grupos, e o número de grupos estão aqui. Com os 420 alunos, nós vamos formar 5 grupos de 84 pessoas. São 336, 4 grupos de 84. Nesse caso, no último, 3 grupos. Portanto, ao total, nós temos quantos grupos? 5 com 4, 9, com 3, 12. Portanto, vamos ter aí 12 grupos. Alternativa letra C, tá certo? Bom, vamos para o nosso último exercício aí. Ele diz assim: um professor fará vários grupos com todos os alunos de 3 classes, A, B e C, com 24, 30 e 36 estudantes, para levá-los a uma exposição.
todos os grupos deverão ter o mesmo e o maior número de estudantes possível por classe. Nessas condições, o número de alunos de cada grupo que irá à exposição será... Então, maior número de estudantes deverão ter o mesmo, certo? Então, o que a gente vai fazer? MDC, máximo divisor comum, entre os números 24, 30 e 36 estudantes, ok? Vamos lá. Que número dá para dividir os 3 ao mesmo tempo? Se você fizer por 2 e depois por 3, não tem problema nenhum. Mas eu já sei a tabuada do 6 e eu sei que esses 3 números estão presentes. Então, vou dividir por 6. 24 por 6 dá 4, 30 por 6 dá 5 e 36 por 6 dá 6, certo? Então, o que acontece? Quer dizer que vão 6 alunos, os grupos vão ser de 6 alunos. Nesse caso, nós vamos ter 4 grupos de 6 alunos, aqui 5 grupos de 6 alunos e aqui 6 grupos de 6 alunos. Só que dessa vez ele perguntava somente o número de alunos de cada grupo. Nesse caso é 6 alunos, tá certo? Então, alternativa, letra D. E aí a gente encerra esses exercícios, tá bom? De MMC, MDC, todos da VUNESP. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o like aí de vocês e de se inscreverem no canal para não perder mais nenhum exercício, tá certo? Muito obrigado e bons estudos.